ao Senhor uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero já deixar aqui também a saudação a todos. É o pastor Mauro, glória a Deus, que vai estar dando aqui, fazendo a oração. E logo mais estaremos também aí lendo a palavra do Senhor junto com o servo do Senhor. Amém? Amém, pastor José. Nós vamos ler uns Salmos 23, salmo de meditação, os Salmos de Davi, para que você venha meditar juntamente conosco. Já vamos estar fazendo uma poderosa oração de milagres, para que você que se encontra do outro lado nesse instante, para que você venha colocar nas mãos de Deus, os teus sonhos, os teus projetos, as suas enfermidades, para que você venha colocar a restituição do seu lar, que você acredite. Hoje, nessa sexta-feira, uma sexta-feira a qual o inimigo usa, para projetar as suas maldades contra o povo de Deus. Então eu quero que você esteja atento a esta oração, logo após este salmo. Salmos 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi, ele se encontrava em uma situação, e quando ele entende e eleva os seus olhos ao céu, o seu pensamento a Deus, diz: o Senhor é o meu pastor. A partir daquele momento, todas as suas aflições, ele está colocando nas mãos de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso quer dizer, quando nós colocamos a nossa vida, os nossos projetos, a nossa família nas mãos de Deus, nada nos faltará. Então, quando nada vai nos faltar, porque está sendo guardado pelas mãos poderosas do Senhor, a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Isso quer dizer, você vai deitar, você vai ficar tranquilo, a sua alma, ela vai ficar aliviada. Então eu quero que você entenda que no meio da angústia, da aflição, de tudo isso que nós estamos passando, é necessário para que nós venhamos nos aproximar mais de Deus, para que nós venhamos colocar a nossa vida, pastor Eduardo, pastor José, nas mãos de Deus e entender que essas marcas, essas cicatrizes vão ficar sim, mas elas vão ficar porque é necessário. Esse deserto que estamos passando já vai passar, mas você tem que acreditar e guardar na tábua do seu coração para uma experiência. Tudo que está acontecendo não é para nos matar, mas é sim para nós termos experiência com Deus, para nós passarmos por desertos piores que virão ainda e você estar preparado, capacitado para as grandes batalhas. Entenda, já vai passar, porque nós somos mais que vencedores no nome de Jesus Cristo. Nós vamos nesse instante agora fazer uma oração a Deus, para que Deus venha nos abençoar. Vamos estar fazendo agora nesse instante uma oração para que Deus venha nos ouvir, que Deus venha nos atender, e eu tenho certeza que a partir do momento que Deus está nos ouvindo, e não só nos ouvir, mas também nos atender, tudo vai dar certo. Nós vamos fazer uma oração agora, pastores? Para que Deus venha alcançar a vida deste homem, desta mulher que se encontra também ao outro lado. E eu tenho a certeza e a convicção que Deus vai nos ouvir, não só nos ouvir, pastores, mas vai também nos atender em nome de Jesus. Então você que se encontra aí agora, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você levasse o teu pensamento a Deus e que você entendesse. Tudo vai dar certo em nome de Jesus. Oramos a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, aqui nós estamos. E eu quero clamar ao Senhor, Pai, clamar ao Senhor em alta voz, como teu servo, Pai, como pastor da tua casa, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, aqui estamos, Senhor meu Deus, fazendo uma oração do coração, Pai. Crendo, Pai, que como Davi olha para o Senhor e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor, meu Deus, estende as tuas mãos sobre a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, Pai, aqui está o teu povo, Pai. A terceira parte, Senhor meu Deus, que o Senhor, quando diz na tua palavra, no livro de Zacarias, que a espada se ergueria contra o pastor, e a espada se ergueu, as ovelhas se dispersariam, mas a terceira parte ficaria. Senhor meu Deus, como essa terceira parte, Pai, que aqui estamos clamando, nós clamamos ao Senhor que o Senhor nesta noite, que o Senhor venha refrigerar nossa alma, que o Senhor venha derramar sobre a vida, Senhor meu Deus, meu Pai, deste ouvinte, Pai, deste homem, desta mulher que se encontra, Pai, Pai, nesta live, Senhor meu Deus, orando, Pai, frequentemente, Pai, crendo, Senhor meu Deus, que o Senhor é o nosso pastor. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua presença, Pai, ela é memorável. A tua presença, Senhor meu Deus, em nossas vidas, ela é necessária. Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu clamo ao Senhor, meu Deus e meu Pai, eu clamo, Senhor meu Deus, por esta família.
Eu clamo por esta criança, Pai, por este órfão, por essa viúva. Eu clamo, Pai, por este presidiário. Eu clamo, Pai, por esta pessoa que se encontra hospitalizada nesse instante. Eu clamo, Senhor meu Deus e meu Pai, por esta cidade, por este bairro, Pai. Eu clamo por esse estado, Senhor meu Deus, por este país. Eu clamo, Senhor meu Deus, pelas famílias, Pai, que perderam, Pai, os seus entes queridos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus, que nesta noite o Teu poder sobrenatural, Senhor meu Deus e meu Pai, venha sobrecair sobre esta casa. Que o Senhor venha derramar, Senhor meu Deus, coisas grandes e firmes, que nós ainda não contemplamos. Senhor meu Deus, o Senhor diz na Tua inefável e grandiosa palavra: clama a mim e responder-te-ei, e então anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que Tu ainda não sabes. Senhor meu Deus, aqui estamos nós clamando, Pai. Nos anuncia, Pai, tais coisas, Pai, que nós ainda não sabemos, tais coisas, Pai, que nossos olhos carnais ainda não viram. Senhor meu Deus, hoje aqui neste culto online, Pai, um culto, Senhor meu Deus, racional, nós estamos aqui nos entregando, Pai, de corpo, alma e espírito, para que o sobrenatural venha a ser manifestado, Pai. Senhor, venha usar, Pai, a nossa humilde pessoa, diminua o nosso eu e cresça o Senhor em nossa vida. Ah, Senhor meu Deus, eu clamo, Pai, pelos pastores, pelos dirigentes, Pai, eu clamo, Senhor meu Deus e meu Pai, pela diretoria, Pai, desta IPDA, Senhor meu Deus. Eu clamo, Senhor meu Deus, por todas as denominações, Pai. O Senhor é um Deus, Senhor meu Deus, que está em todo lugar, porque o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu clamo, Senhor meu Deus e meu Pai, pelo pequeno Galileu desta igreja. Eu clamo, Senhor meu Deus, pelo PEG, pelos jovens. Eu clamo pelo círculo da oração, Pai. Eu clamo pelos anciões. Eu clamo, Senhor meu Deus, pelos diáconos, pelos presbíteros, Pai. Eu clamo, Senhor meu Deus, pelo visitante, pelo ofertante da Tua casa. Eu clamo, Senhor meu Deus, por esta pessoa que se encontra ao relento, por este mendigo, Pai, que quem sabe nem mesmo um café, um almoço nesse dia de hoje, ele contemplou. Ah, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, que o Senhor venha purificar os nossos lábios nesta noite, que nada venha a ser de nós, Senhor meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, labadagasúbias, em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha usar-nos, Senhor meu Deus, pela Tua infinita e grandiosa misericórdia. Ah, Senhor meu Deus e meu Pai, que seja o Teu querer, a Tua vontade, não o nosso querer nem a nossa vontade. Senhor meu Deus, faça conforme o Teu Espírito Santo nos ordenar. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome de Deus Pai, Deus Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Nós queremos nesse instante, né, já ler a palavra de Deus, para que nós venhamos falar, né? Hoje é sexta-feira, e a palavra de Deus é o que abre o nosso entendimento, a palavra de Deus é o que sara, né? A palavra de Deus é o que liberta, a palavra de Deus é o que restitui, o que abre portas, né? Então, quando nós meditamos na palavra, principalmente, né, na Bíblia, né? E venhamos entender e ler a Bíblia espiritualmente, Deus nos abre um discernimento para que nós venhamos ter o entendimento e passar, né? Então eu quero que você, ouvinte, nos acompanhe hoje nesta leitura, que você nos acompanhe hoje na meditação da palavra de Deus, né? Então eu peço a você que, se puder, na sua casa, onde você estiver, se você tiver a sua Bíblia, nos acompanhe abrindo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 28 e no versículo 3, glória a Deus, aleluias, para que nós venhamos ler e meditar um pouco e entender o porquê muitas das vezes passamos por situação e não entendemos. É porque Deus, ele tem projetos, Deus, ele tem algo decretado em nossas vidas que desde o ventre da madre já está preparado, né? A oração, ela não muda o projeto de Deus, ela não muda o que Deus tem para nós, mas ela faz com que nós aceitamos aquilo que Deus tem. Então eu creio que Deus nessa noite vai falar fortemente conosco, pastores, e eu tenho certeza que Deus irá dar a direção para cada um dos pastores, falar, né? Para que tudo venha dar certo em nome de Jesus. Amém? Abrimos então a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 28, versículo 3, que diz assim a palavra de Deus: E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, ela vem falar conosco nesta mensagem de hoje, que muitas das vezes o deserto, ele chega para nós, muitas das vezes a luta, a prova, ela chega para mim, para você,
E a questão é, muitas das vezes nós não aceitamos isso, pastor Eduardo, pastor José. Nós só vamos entender tudo o que está acontecendo lá na frente, quando Deus começa a encaixar, a desvendar os seus mistérios, e nós estamos firmados na rocha, que é Jesus, nós começamos a entender o porquê. Estamos passando por processos de lapidação, processos para ser aprimorado, né? Ser lapidado no fogo, para passar, às vezes, uma experiência, para passar uma situação, para aquele homem, para aquela mulher, que eles não venham desistir. Eu não sei a maneira que você se encontra, ouvinte, nesse instante. Eu não sei de que maneira que você está, mas eu quero te dizer que isso já vai passar. Você precisa passar por isso, você precisa ter uma história, você precisa ter uma cicatriz. E tudo que nós estamos passando, você entenda, é necessário. Estamos vivendo neste mundo, e a Bíblia relata que Deus anda na contramão deste mundo. Então nós precisamos entender que muitas das vezes você vai ser odiado, muitas das vezes nós vamos ser apontados, vamos ser apedrejados até mesmo, por algo que você vai falar, por algo que você vai fazer, mas é necessário. Porque se nós estamos nesse mundo, e este mundo já é do maligno, isso quer dizer, e se você serve a Deus, nem todo mundo vai aceitar o que você fala, nem todo mundo vai crer no que você fala, mas a questão é, você crê no que você fala, você crê naquilo que você prega, e você viver o que você prega. Eu quero que você entenda que Paulo passava por uma situação, pastores, né? Quero agradecer aqui também, já antes, nosso irmão Tiago, a irmã Anne, que está por trás ali, né? Sempre organizando todos os dias essas lives aqui, que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. E eu tenho certeza que o pagamento de um homem raramente você receberá, mas de Deus, com certeza, né? O galardão ele é garantido, né? Então entendemos que quando isso acontece, Paulo ele é punido pelos seus gestos de cristão. Muitas das vezes, aos dias de hoje, nós podemos raramente encontrar realmente pessoas que têm uma coragem de ser humilhados, de ser apedrejados, de ser confrontados, né, por pregar o Evangelho. Falta coragem. Nós podemos contemplar, e eu sempre tenho usado essa situação e falado, pastores, que a pior geração que existe é essa geração de agora. Ela tem sido uma geração de covardes, uma geração de pessoas que não pregam a Cristo. Alguns, às vezes, pregam denominações, placas, e esquecem que o ministério de Cristo não é feito dentro de um templo. O ministério de Cristo não é feito dentro de um cercado. Ele é feito dentro de um pasto. Isso quer dizer da palavra de Deus. Muitas das vezes as pessoas precisam sair de Lodebar. O que significa Lodebar? Sem pasto. E quando nós estamos sem pasto, nós estamos sem destino. E Deus quer que nós entendamos o porquê dessa necessidade de nós estarmos firmados na rocha, que é Cristo. Quando acontece uma situação como está acontecendo, onde as portas dos templos estão fechadas, a questão é que Deus pergunta hoje, você está orando para quem? Para qual placa? Ou você está orando para Cristo? Isso quer dizer, chegará um momento, e está chegando, de você começar a dobrar os seus joelhos na sua casa, no seu trabalho, onde você está, e adorar somente a Deus. Existem momentos que Deus ele vai nos provar e falar e perguntar para mim e para você, a quem você está servindo? A uma denominação ou a mim? Então este é o momento que Deus começa a trabalhar para aquebrantar corações endurecidos. Nem chegamos perto do que ainda estamos e vamos passar. Muitas das vezes ouvimos pessoas apregoarem, dizer que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja passará pela tribulação. Pastor, a tribulação é agora? Isso nem perto da grande tribulação. Mas eu preciso que você entenda a necessidade de você aceitar a prova, de você aceitar a luta que você está passando, quem sabe neste momento. Paulo entendeu. E a Bíblia relata que quando Paulo é embarcado naquele navio a um destino, para ser prisioneiro em Roma, a Bíblia relata que esse navio, Paulo entra, e Paulo já estado destinado como prisioneiro, ele poderia simplesmente, pastores, se assentar, porque eu venho a entender que Paulo, quando ele se torna pequeno, o nome Paulo significa pequeno, porque o nome Saulo significa muito grande. Quando ele entende que ele teria que ser pequeno para que Deus venha crescer na vida dele, a salvação dele já estava garantida. Muitas das vezes achamos que lutamos, que apregoamos e falamos só por nós ou só por nossa família. Escute, tem pessoas que nunca vão falar para mim, para você, que você é um homem e uma grande mulher de Deus, mas sempre estarão te observando
se você é um homem ou uma mulher de Deus. Então os nossos gestos, as nossas ações é o que falam por nós. Eu sempre digo que você não precisa ter uma grande oratória, ser um grande pregador, ter uma grande teologia. A sua maior pregação, a nossa maior pregação, sempre será o nosso testemunho. Paulo entra naquele navio, ele poderia ter se assentado e visto esse navio seguir em diante, mas não. A Bíblia relata que Paulo começa a falar com aquele centurião que estava ao comando daquele navio, e o nome dele era Júlio. E a Bíblia relata que ao falar com ele, aquele homem se entra na mensagem de Paulo, ele se aquebranta. E a Bíblia vai dizer, pastor Eduardo, pastor José, que aquele homem dá ouvidos à voz de Paulo, porque ele sentia que Paulo era um homem de Deus. E quando ele está sentindo isso, eu venho a entender e fecho os meus olhos e contemplo pelos olhos da fé que, quem sabe, Paulo diz: Deus, estamos aqui, estamos indo a um destino para sermos mortos. Eu quero que você entenda que quando você faz como nós lemos no Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é um Deus que não vai deixar você, ouvinte, você pai de família, mãe de família, você jovem, ser envergonhado. Esse é um Deus que Ele estenderá as mãos sobre a minha e sobre a tua vida, e tudo que estava torto se endireitará. Eu quero que você entenda que quando Ele começa a fazer isso, Deus começa a fazer o seu trabalho. Muitas das vezes Deus não vai te responder, mas eu quero que você entenda, Ele está trabalhando. Eu quero que você entenda que quando Paulo começa a fazer a parte dele, e por muitas das vezes nós, estando aqui nessa terra, nós começamos a questionar, a apontar, a julgar, e esquecemos de fazer a parte mais importante, a nossa parte. Porque eu quero que você entenda que a parte de Deus, Ele sempre vai cumprir. A Bíblia diz então que quando Paulo faz a parte dele, Deus começa a fazer a sua. A Bíblia diz então que esse navio, ao sair, esse navio então entra em pânico. Esse navio então há um problema. Eu quero que você entenda. Isso que está acontecendo aqui agora, que está acontecendo no nosso planeta, isso não é um problema, é as mãos de Deus, para que nós venhamos nos dobrar e entender. Ninguém fala com Deus de pé. Para falar com Deus tem que descer. E é a maneira que Deus achou de nós descermos, é a maneira que Deus achou de nós adentrarmos ao nosso lar, olhar para nossa esposa, para nossos filhos, abraçar mais, orar mais, nos humilhar mais. A Bíblia vai dizer que quando Deus prepara tudo, a Bíblia vai dizer que acontece um naufrágio. E escute, esse naufrágio foi as mãos de Deus. Esse naufrágio, então, quando acontece, há uma voz. Soldados que estavam ali diziam: vamos matar todos. Escute, o que está acontecendo não é para a tua morte, mas é para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Eu quero que você entenda que quando isso acontece, a Bíblia diz que a única voz que poderia salvar aqueles tripulantes prisioneiros ali dentro era a voz daquele centurião, era a autoridade que estava sobre a mão daquele centurião. Eu não sei qual é a autoridade, pastor Eduardo, pastor José, que Deus tem colocado em nossas mãos, mas eu pergunto hoje para nós: será que nós temos usado essa autoridade? Será que nós temos olhado para esta homem, para esta mulher necessitado de uma palavra e falado para ele: ei, isso não é para te matar, mas é para te fortalecer? Eu quero que você entenda que quando ali está isso, Deus toca o coração daquele centurião, e a Bíblia diz então que é aberto a escotilha daquele navio. E a Bíblia vai dizer então que aqueles que pudessem se salvarem, eles poderiam sair por aquele lugar e então ser salvos. A Bíblia então diz que eles, ao saírem por ali, eles se grudam ao que estavam pela frente e vão se esforçando. Isso quer dizer, eles poderiam ter uma escolha de morrer onde eles estavam ou se esforçar para se salvar. Eu não sei de que maneira que você está. Talvez você diga: pastor, eu estou aqui há um ano desempregado, mas talvez você nunca se levantou para ir em busca do teu objetivo. Talvez você esteja com alguém da tua casa que esteja enfermo, que esteja embriagando-se, se drogando, se prostituindo, mas talvez você nunca teve a coragem de ir até ele e falar do amor de Cristo. Talvez você diga: tenho que me mudar deste lugar, desta casa, porque o vizinho que está do meu lado nunca falou comigo. Mas talvez você nunca saiu do teu portão e foi ao encontro desse homem falar com ele ou com ela. Talvez você diga: o meu filho faz tempo que não me perdoa ou que não fala comigo, mas talvez você nunca deu o primeiro passo. Escute, eles tiveram a oportunidade foi o naufrágio. Pastor, que oportunidade é essa? Eu quero que você entenda que para tudo na presença de Deus há um esforço, para tudo na presença de Deus há algo que você tem que fazer. A Bíblia então vai relatar, pastor, que eles saem e eles conseguem alcançar um lugar terreno, uma ilha.
E a Bíblia diz que ao chegar àquela ilha, haviam homens bárbaros. Ei, escute. Se Deus te der um destino, se Deus te der o discernimento, se Deus te der autoridade, vai e faça. Deus te levantou como cabeça, não como cauda. Você precisa entender. Paulo sabia o que estava fazendo. Eu pergunto para você hoje, você sabe o que você está fazendo? A que Deus você tem servido? É o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Se é esse Deus que você tem servido, pode ter certeza. Já já essa enfermidade vai passar, a porta vai se abrir. A libertação vai chegar na tua casa, a restituição já chegou nessa noite, se você crer. Toda palavra maldita que alguém tem olhado para você, lançado contra a tua casa, em nome de Jesus, nenhum mal chegará à tua tenda. Mas você precisa acreditar que esse Deus está aqui nesta noite, neste culto online. Você precisa entender que Deus vai nos usar, mas você precisa acreditar, colocar-se na posição. A Bíblia diz então que Paulo chega juntamente com aqueles prisioneiros àquela ilha. A Bíblia então diz que eles são recepcionados por aqueles bárbaros. E a Bíblia diz que eles, ao encharcados, chuvosos, então a Bíblia diz então que eles ajuntam galhos de vides e eles começam a fazer uma fogueira. E a Bíblia diz então que Paulo, para se aquecer, Paulo leva as mãos, pastores, àquela fogueira. A Bíblia diz que quando Paulo leva as mãos daquela fogueira, a Bíblia vai relatar que Paulo é picado, uma víbora se agarra à sua mão. Escute, aqueles homens bárbaros, quando olham aquilo acontecer, eles olham para trás, eles se aproximam para trás, e eles olham a Paulo e eles dizem, certamente este homem era um homem mau, certamente, este homem escapa de um naufrágio, mas a justiça de Deus, quem sabe eles pensaram assim, ela não falha. Eu quero que você entenda, eles acharam que Paulo estaria morto, porque a própria Bíblia relata, pastores, que era uma víbora venenosa, peçonhenta, mortal. E a Bíblia diz que quando Paulo levanta a sua mão, a víbora cai. Isso quer dizer, então aqueles bárbaros, pastores, eles aguardam que a mão de Paulo inchasse. Eles aguardam então que Paulo caia morto. Escute, tem pessoas que talvez não acreditam que você vai se passar por esta prova. Tem pessoas talvez que não acreditam que o teu casamento vai ser restituído. Tem pessoas que não acreditam que aquela causa que o homem dessa terra falou para você que acabou. Escute, a última palavra vem de Deus. A última palavra nunca foi do povo deste mundo. Quantas das vezes falaram para mim, para você, que você não ia alcançar e você alcançou? Quantas das vezes falaram para você, quem sabe que lá outrora, lá fora, quando você lá no mundo, você estava embriagado, você se prostituía, você se drogava, falaram que você ia morrer, que você ia ser preso, e hoje você, quem sabe, está aí de pé com a tua família, com o teu lar. Escute, a última palavra nunca é do homem, mas a última palavra é de Deus. A Bíblia vai relatar então que aqueles bárbaros se retraem atrás e ficam aguardando a morte de Paulo. Mas de repente eles olham para Paulo, escute, e eles vejam que a mão de Paulo não enche, eles vejam tão pouco que Paulo cai morto. Escute, a Bíblia diz então, esse homem certamente é um Deus, mas eu quero que você entenda que quando é mencionado esse homem certamente é um Deus, a Bíblia também menciona que esse Deus é escrito em letras minúsculas, porque o único digno de ser escrito com letras maiúsculas, Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Escute, a Bíblia vai mencionar que quando isso acontece, aqueles homens bárbaros daquela ilha, eles sucumbem a Paulo, e Paulo ali, ele apregou, ele fala do amor de Cristo. E quando eu e você abrimos a nossa boca para falar em nome de Cristo verdadeiramente pelo Espírito Santo, eu quero que você entenda, há almas que irão se render-se aos pés de Cristo, pastores. A Bíblia relata que, veja bem, o que acontece, Paulo entra naquele navio como um prisioneiro, mas através de Paulo, 276 prisioneiros, almas, são salvas, almas que iriam ser mortos, aleluias. Escute, talvez você diga, pastor, 276 almas, que bênção. Escute, eu quero que você entenda que uma alma vale mais que o mundo inteiro. A Bíblia relata que aquelas 276 almas, pastores, elas são salvas naquele naufrágio, através da pregação que Paulo fez a Júlio. Mas a Bíblia também relata que então vão àquela ilha, e naquela ilha eles se aquecem, eles se capacitam novamente, mas ainda talvez não era só aquilo. Talvez você diga, pastor, eu já tenho feito muita coisa. Escute, você não fez nada perto do que Deus fez por mim e por você. Eu não fiz nada perto do que Deus fez por mim e por você. Eu quero que você entenda que ainda não estava cessado o trabalho de Paulo naquela ilha. A Bíblia vai dizer que havia alguém ali que era forte naquela ilha. A Bíblia vai falar sobre Públio, que era um grande homem naquela ilha, alguém que comandava aquela ilha. A Bíblia vai dizer então que Paulo é convidado a ir à casa de Públio. E a Bíblia vai dizer que quando Paulo entra à casa de Públio, ali está o pai de Públio.
A Bíblia vai dizer que o seu pai estava com febre, que o seu pai estava com diarreias, com várias situações. A Bíblia vai dizer que Paulo então vai aquele homem, ao encontro daquele homem, põe as suas mãos sobre ele. Escute, quantas das vezes você teve a fé e a coragem de crer que Deus estava na sua vida, e você orou por um enfermo, e você orou por um oprimido? Quantas das vezes você orou, quem sabe, pelo teu esposo ao sair em busca de um trabalho, ou vice-versa, a sua esposa em busca de um trabalho? Quantas das vezes você profetizou e disse: vá, porque a porta está aberta, creia porque você vai ser curado, creia porque você vai ser liberto? Escute, Paulo fez isso. E a Bíblia vai dizer que após Paulo fazer isso, a sua missão àquela ilha estava pronta. E a Bíblia vai dizer que quando a missão está pronta, Deus prepara o escape. A Bíblia vai dizer que um navio siciliano passaria por ali. E a Bíblia vai dizer que Deus preparou a carona. Para alguns talvez seria carona, pastores, mas para Paulo seria um direcionamento a Roma, onde Paulo ficaria por 2 anos aprisionado em sua própria casa. Escute, talvez de tanto fazer coisas boas você diga: acabou, agora vai ser só bênção. Escute, eu não sei o que Deus tem para você amanhã, eu não sei o que Deus tem para mim amanhã, mas acredite, o amanhã pertence a Deus, mas você precisa primeiramente pensar no dia de hoje. Então faça o teu melhor hoje. E a Bíblia vai dizer que antes deles embarcar aquele navio siciliano, a Bíblia vai dizer que eles são cheios de mantimentos e tudo aquilo que eles precisavam para esta viagem. Escute, quando você fizer o de melhor para Deus, o que você possa fazer de melhor para o teu irmão, você automaticamente já está emprestando a Deus. E quando você se preocupa com o teu próximo, Deus se preocupa com você. Quando Paulo entendeu isso, Deus cuidou de Paulo. Não te preocupe, Deus cuidará de você e a sua família em nome de Jesus. Eu faço dessas as minhas palavras nessa mensagem de Deus. Eu passo a oportunidade agora ao pastor Eduardo, que certamente Deus irá usá-lo em nome de Jesus. Paz do Senhor, pastor Eduardo. Deus abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor mais uma vez. Nós podemos, irmãos, tomar para a nossa vida cada exemplo do apóstolo Paulo, a sua jornada. Podemos aqui citar pelo Espírito Santo de Deus, desde o início do nascimento de Paulo, como uma nova criatura, como um cristão salvo na presença de Deus, aonde nós podemos contemplar na sua palavra, né? Aqui mesmo nos Atos dos Apóstolos, irmãos, no início desse livro, onde Deus, irmãos, enviou ali um homem por nome de Ananias, para que fosse até onde Paulo estava, após ele ter um encontro com Jesus Cristo, após ele ter caído literalmente do cavalo, irmãos, foi levado ali sem enxergar, irmãos, ficou por um período de dias sem ter a sua visão, a sua vista, e Deus enviou Ananias, para que orasse, aleluias, para aquele homem chamado até então Saulo, onde Ananias temeu, irmãos, porque o Saulo, ele era perseguidor, ele era um homem mau aos olhos de Deus, ele perseguia os cristãos, ele perseguia a igreja, para nós entender, aleluias, este homem, irmãos, antes de ser Paulo, ele trazia medo, irmãos, para o povo de Deus, porque até então a igreja ainda era primitiva, ainda estava começando, os discípulos de Jesus, após Jesus ascender ao céu, estavam com medo, estavam ali temerosos, irmãos, e não foi diferente na vida deste homem chamado Ananias, e Deus se revelou a ele e disse para ele: vai até onde está o meu servo Saulo, agora chamado Paulo, e ora sobre ele, unge sobre ele, e Ananias temeu, e Deus disse para ele: aleluias, vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Então, irmãos, notem que quando Deus ele tem um chamado, quando Deus ele nos escolhe, quando Deus ele chama para si, irmãos, aleluia, um escolhido, um ungido, e quer que ele seja o canal de bênção, quer que eles sejam, pastores, aleluias, aquele que faz a ponte entre Deus, entre o Espírito Santo e aquelas pessoas que ainda não conhecem a mensagem, a palavra de Deus, não tiveram um encontro real com Jesus, como aconteceu na vida de Paulo, como aconteceu na nossa vida, irmãos, aleluias, ele quer que nós sejamos o canal de bênção, o canal, aleluia, que leve a mensagem, que leve a verdade, que mostre, aleluias,
que Jesus verdadeiramente Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é aquele que quer salvar a minha e a tua alma. Então nós podemos citar, irmãos, aqui, aleluias, esse início da caminhada de Paulo, para nós entender que onde ele chegou, neste último capítulo que nosso pastor Mauro pregou, aonde ele chegou, a situação que ele passou, a maioria dos anos de vida do ministério de Paulo foi em cárceres, foi em prisões, mas ele tinha, irmãos, no seu coração, aleluias, que ele em corpo, irmãos, poderia estar preso, mas a palavra de Deus, ela não estava, Todavia, irmãos, nós nos alegramos, porque quando a gente vê a situação que está acontecendo, as igrejas fechadas, irmãos, nós podemos usufruir, podemos ver esta palavra, ela bradando no nosso coração, que talvez hoje nós não possamos nos reunir aqui, todos nós, toda a igreja, como nós gostaríamos, como muitos têm me falado, têm postado, irmãos, nas suas redes sociais, que saudade, pastor Mauro, pastor José, de estar com os irmãos na igreja, e nós temos mesmo esta saudade, irmãos, nós temos a saudade de rever muitos irmãos, já estamos aí um período de tempo, digamos que estejamos presos, irmãos, aleluias, mas eu digo para os irmãos que a palavra de Deus, ela não está, a palavra de Deus, ela é viva, ela é pura, ela é santa, ela é eficaz, aleluias, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, diz a palavra de Deus. Ela vai aonde, irmãos, o homem ele não pode chegar. Ela vai aonde, irmãos, talvez a medicina não possa chegar. Na divisão, irmãos, aleluia, da alma e do espírito, das juntas e medula. Louvado seja Deus. E ela é apta para discernir o pensamento do homem, Ela é apta para dar discernimento, irmãos, e este é o tempo que nós estamos vivendo, um tempo que nós temos que buscar, irmãos, o discernimento da palavra de Deus, o discernimento da verdade que Deus, Ele quer que nós vivamos, O Senhor mesmo disse para nós, aleluias, nos evangelhos, irmãos, estão relatados que nós vamos conhecer essa verdade, e essa verdade, ela nos libertará, essa verdade, irmãos, ela vai abrir a nossa mente, ela vai, aleluia, estabelecer em nós um novo olhar, uma nova visão, irmãos. Talvez aquilo que nós não contemplamos com nossos olhos carnais, o Senhor Ele quer mostrar para nós. Aquilo que nós nunca vimos, aquilo que nós nunca ouvimos, aquilo que talvez nunca chegou no nosso coração, o Senhor Ele quer revelar aos seus servos, os santos da igreja, amém? E foi assim que Ele usou Paulo. Paulo, irmãos, como nosso pastor Mauro já citou aqui, aleluias, nesta passagem específica, irmãos, Deus quis mostrar, irmãos, que, aleluias, apesar da situação, apesar do naufrágio, pastores, apesar de tantas provas que ele já havia passado, perseguições, prisões, açoites, naufrágios, tudo, irmãos, aleluias, pelo amor de Cristo, pelo amor da palavra, para que a palavra ela chegue o mais longe possível, para que a palavra ela alcance o maior número de almas possível, para que, irmãos, para que o Senhor Jesus ele possa convencer o homem, para que ele possa convencer a tua família, para que ele possa convencer, irmãos, que nós devemos abandonar, aleluia, as nossas velhas atitudes, aquelas atitudes, irmãos, a qual o mundo ele ainda está no seu vil pecado, está ainda ali perdido, irmãos, nas suas desilusões, estão ali, aleluias, sem conhecer a luz da palavra, a luz do mundo, porque Jesus, Ele é a luz do mundo, Ele vem, irmãos, para trazer luz, para trazer paz, para trazer alegria, para trazer, irmãos, aleluias, palavras de consolo, palavras que nos dê força para nós continuar na caminhada. Por isso Ele disse, irmãos, até mesmo no Evangelho de Mateus 11, de Lucas, de Marcos, que, aleluias, é para nós lançar sobre eles toda a nossa ansiedade, para nós chegar até Ele, irmãos, aleluias, porque Ele vai nos dar um fardo leve, um jugo suave, louvado seja Deus, e nessa noite a gente pode citar, pastores, que toda sexta-feira, na Igreja Deus é Amor, nós pregávamos, a libertação, pregávamos a cura, culto de explosão de milagres, aleluias, e isso não cessou ainda, irmãos, está dentro de nós ainda o dom, e Deus diz que é para nós usar o dom que há em nós, eu tenho certeza,
aleluias, que nessa noite o Senhor, Ele está falando contigo. O Senhor, Ele está indo de encontro à tua casa, à tua família, porque nesses dias que nós estamos vivendo, irmãos, aleluia, são os dias que estão profetizados na palavra de Deus, nas linhas das Escrituras, que sobreviriam tempos difíceis, trabalhosos, né? Tempos de angústias, tempos em que muitos não encontrariam contentamento para a sua alma. E nós, como pastores, irmãos, né? Como o nosso pastor Mauro já citou aqui, aquele que cuida do pasto, né? Aquele que cuida do rebanho, aleluia, nós nos preocupamos, irmãos, né? Nós ficamos muitas das vezes até sem dormir, não conseguimos colocar, aleluias, o nosso corpo em repouso, em descanso, irmãos, porque devido à preocupação, que nós sabemos que todos os dias almas, irmãos, estão perecendo, almas estão morrendo, almas, aleluias, muitas das vezes, irmãos, aleluias, estão ali em hospitais, estão ali em lugares, irmãos, sarjeta, vamos dizer assim, não precisamos, né, citar aqui nomes, mas nós vemos, irmãos, a situação desse mundo, aonde jaz no maligno, e nós cremos, irmãos, que com esta mensagem de esperança, essa mensagem de paz, essa mensagem genuína do Espírito Santo de Deus, nós vamos alcançar, irmãos, que seja servo, que seja livre, que seja, aleluia, livre pensador, irmãos, não importa qual é a sua religião, a sua filosofia de vida, nós estamos aqui não para pregar religião, mas para mostrar a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Cristo, Ele quer nos salvar, irmãos, e Ele requer de nós a santificação, Ele requer de nós a santificação no corpo, na alma, no espírito. Ele quer que nós buscamos a Ele em espírito e em verdade, né? E cabe a nós, irmãos, transmitir esta verdade, né? Paulo, louvado seja Deus, ele foi um homem que passou por todas estas provas, irmãos, mas ele pôde dizer a Timóteo, aleluia, que ele encerrou a sua carreira, né? Mas ele guardou a fé que havia no coração dele, né? E essa fé, irmãos, que nós queremos transmitir, essa fé, irmãos, que o escritor do livro de Hebreus, ele foi muito feliz em colocar ali no capítulo 11, aleluia, a fé alcança, irmãos, aquilo que nós ainda não enxergamos, a fé alcança aquilo que nós esperamos, mas ainda não vemos, nós temos certeza, pela fé na palavra de Deus, pela fé em Cristo Jesus, que o Senhor, Ele há de cumprir o propósito na nossa vida, como Ele cumpriu na vida de Paulo, né? Paulo estava ali com cartas, antes de servir a Deus, estava ali com cartas para prender, para esconder, para acabar com a igreja, né? E nós podemos trazer para os nossos dias atuais, irmãos, muitos estão aí dando os decretos, dando as suas cartas de ultimato para fechar as igrejas, mas eu digo em nome do Senhor Jesus, irmãos, aleluia, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. O Senhor Jesus, Ele tem poder, irmãos, para desfazer todas as obras contrárias. O Senhor Jesus, Ele tem poder, irmãos, aleluias, para curar um câncer. Ele tem poder para curar uma dor de cabeça. Ele tem poder, irmãos, para livrar nós das pestes perniciosas. E Ele teve poder, aleluias, para livrar Paulo daquele veneno daquela víbora, irmãos. Não foi naufrágio, não foi, irmãos, nem víbora, não foi nem prisão que separou Paulo do amor de Deus, irmãos, aleluias. Por isso, irmãos, nós somos felizes e alegres, porque nós temos a bússola, a palavra de Deus, que não deixa nós perecer, mas que nós viemos confiar ainda mais, na palavra de Deus, ainda mais na mensagem da verdade, amém? Louvado seja Deus. Eu já quero agradecer esta oportunidade, irmãos, o tempo não nos espera, e eu quero aqui dar a oportunidade ao servo de Deus, nosso pastor José Carlos, para fazer o uso da palavra de Deus, amém? Amém, glória a Deus. Falando um pouco mais, ressaltando, aleluia, através dessas mensagens lindas e maravilhosas, a qual nós já ouvimos aí o pastor Mauro, também o pastor Eduardo, aleluia, trazendo essas palavras lindas e maravilhosas, mas nós também queremos falar aqui a respeito um pouco mais da fé, das esperanças, Como o pastor abriu a mensagem, a palavra lá no livro de Salmos 23, quando dizia que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nós podemos ver a confiança que Davi, ele tinha no Senhor. Então, quando, aleluia, estamos vivendo este momento que nós estamos vivendo nos dias de hoje, esse momento difícil, aleluia, qual a igreja do Senhor está passando, não só a igreja,
mas o mundo em geral está passando por um momento difícil. E esse é o momento de nós confiarmos no Senhor, porque somente do Senhor virá o nosso socorro. Somente Ele que tem o poder para nos tirar desse caos que o mundo está vivendo, desse momento tão tribuloso, onde nós podemos ver quantas pessoas que estão chorando por causa dos seus entes queridos que já partiram. Mas eu quero dizer que nesta noite tem uma palavra no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, que diz a palavra do Senhor: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é um homem qualquer que fez esse chamado, que fez esse pedido, mas é o próprio Jesus Cristo, aquele que veio para dar vida, aquele que veio para dar vida, vida com abundância. Então hoje, se nós precisamos, aleluia, buscar, nós devemos se achegar mais aos pés do Senhor. Nós vemos o quanto o povo tem esquecido de Deus, nós vemos o quanto o povo tem deixado de buscar mais um pouco a presença do Senhor. E Deus muitas vezes nos permite passarmos por essa situação para nós entendermos que ainda Ele é o Deus do universo, Ele é o Deus da terra, ainda é Ele que comanda. Quanto muitos dos homens estão brigando por causa de encargos, de políticas, nós estamos aqui, Deus está olhando dos altos céus e dizendo assim: não há autoridade maior na terra do que a minha autoridade. Então nós vemos, pastores, que isso que estamos vivendo nos dias de hoje é uma permissão do Senhor, né? Enquanto muitas vezes os homens estão lá apontando, foi fulano, foi cicrano que trouxe esse mal para a terra. Ninguém tem poder, né, meus irmãos? Ninguém tem poder nenhum na vida de trazer um mal sobre a vida de alguém, se não é a permissão do Senhor. Tudo que acontece por causa que Deus permite. É Deus que tem permitido isso acontecer para que nós possamos entender e voltarmos a buscar mais a presença do Senhor, né? Como está lá em Crônicas 7,14, que diz, se este povo que chama pelo meu nome se humilhar, buscar, cadê? Então o que quer dizer? Deus está voltando da nossa parte, buscar mais, se humilhar mais, se achegar mais, aleluia, buscar mais o Senhor. A nossa fé precisa estar ativa, viva novamente, aleluia, como disse o pastor Eduardo, ali no livro de Hebreus capítulo 11, né, que fala a respeito da fé, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então esse é o momento que nós precisamos colocar a nossa fé em prática, para que Deus possa ver, aleluia, que tem um povo, mesmo que tem um povo ainda que busca, que zela pelas coisas de Deus, né? E nós podemos ver quantas coisas maravilhosas que o Jesus Cristo, Ele fez por intermédio da fé. A fé é maravilhosa, né? Mas tem uma passagem na palavra do Senhor que conta uma história de um homem por nome de Lázaro, melhor dizendo, aleluia, glória a Jesus, aquele homem, aleluia, glória a Deus, e ele era um homem que estava ali ao lado de Jesus Cristo, né? Lázaro estava ali todos os dias, mas um dia ele veio a adoecer, né, pastores? Ele veio cair a enfermidade, e este homem, glória a Deus, aleluia, quando ele veio, as suas irmãs foram até Jesus, e Jesus estava lá. Naquele momento Jesus estava lá junto dos seus discípulos, ali pregando a palavra, e elas chegaram a dizer assim: olha, Senhor Mestre, o nosso irmão Lázaro, ele está enfermo, ele está doente. E naquele momento muitas vezes Jesus naquela hora não deu aquela atenção que aquela mulher precisava, mas não era porque Jesus não queria dar atenção para ela, é porque Jesus queria mostrar a sua glória, o seu poder. Muitas vezes, aleluia, nós não sabemos aonde recorrer, né? Aonde recorrer? Muitas vezes o povo está lá recorrendo a quem? Ao médico, está recorrendo às pessoas, os entes queridos, estão ali em volta das próprias pessoas, e tem esquecido que Jesus, ele é a autoridade máxima sobre todas as coisas, né? Ele é a autoridade máxima sobre todas as coisas. E ali Jesus, ele fica 2 dias ali, e depois ele vai para Betânia. Mas quando ele chega em Betânia, ele encontra o quê? Ele encontra Lázaro já morto, já há 4 dias, né? E Lázaro está ali morto. Mas aquela morte
que, aleluia, que poderia ser levar Lázaro para a vida eterna, Jesus disse, ainda não é o momento. Então, muitas vezes nós estamos vivendo esse momento de hoje, aleluia, glória a Deus. Aquele que tem que ser partido vai partir, mas a igreja do Senhor Jesus, ela está protegida. Jesus está guardando a sua igreja, o povo está guardado pelas mãos do Senhor Jesus. E Jesus chega ali naquele momento, aleluia, nem mesmo a sua irmã poderia acreditar que poderia acontecer aquilo ali, mas Jesus, aleluia, ele se levanta como a maior autoridade sobre morte, autoridade sobre curas, qual for o tipo de cura, qual for o tipo de doença que essa pessoa viva, não existe algo maior que Jesus não possa fazer, né? Não existe doenças, não existe morte, nada. Tudo Jesus tem poder e autoridade sobre eles. E ali Jesus mostrou o seu poder, a sua autoridade, quando Jesus disse, Lázaro, saia para fora. E ali ele saiu para fora com vida, porque ali estava o dono da vida, né? O dono da vida estava ali, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também podemos ver um exemplo muito lindo, maravilhoso, Jairo também, aleluia, aquele homem, aquele príncipe da sinagoga, aquele homem que tinha, aleluia, glória a Deus, era um homem, talvez podemos dizer assim, pastores, era um homem religioso naquele tempo. Por que Jairo, nós podemos classificar que Jairo era um homem religioso naquele tempo? Porque ele como presidente daquela sinagoga, como homem de autoridade, então ali ele cuidava das leis, e as leis estavam naquele tempo bolida, porque, aleluia, os donos, os homens que ali estavam a pregar a lei, eles tinham, aleluia, deixado de falar a verdade, de viver a verdade. Então Jairo, ele vivia, mas ele não vivia dentro da verdade. E Jairo, se ele pudesse fugir da palavra de Jesus, se ele pudesse fugir daquele momento de Jesus, ele fugia, porque Jesus, como diz a palavra, Jesus não veio para destruir os mandamentos, mas Jesus veio para fazer com que os mandamentos fossem trazidos à tona, que os mandamentos viessem a ser vividos novamente. E ali naquele momento, aquele homem, ele não encontrou uma outra saída, né? Ele não acha uma outra saída. Certamente ele começa a lembrar, olha, Jesus, este homem, eu já vi falar muito deste homem, era um profeta, e está acontecendo um milagre, ele tem pregado muito, milagre tem acontecido. Nós precisamos deixar, aleluia, a nossa religiosidade e ir ao encontro desse homem, né? E ali, naquele momento de Jairo, ele deixa ali aquele momento dele, e ele começa a acreditar mais. Ele se achega até Jairo e fala assim, olha, mestre, a minha filha está à beira da morte, né? E ali naquele momento, Jesus, ele não olha para aquele momento que Jairo vivia, mas ele olha para aquele momento que Jairo estava vivendo. Jairo, ele estava acreditando que Jesus era a solução para os seus problemas, né? E naquele momento, Jesus olha para ele e fala assim, Jairo, eu irei contigo até a tua casa. Mas, aleluia, antes de Jairo chegar na casa de Jairo, Jesus, ele tem um encontro com uma mulher, e aquela mulher, ela tinha também algo que ali ela também não poderia trazer à sociedade. Olha a situação muitas vezes das pessoas, né? E ali naquele momento, aquela mulher, ela chega, ela diz para ela, olha a fé daquela mulher, é a fé que nós precisamos muitas vezes hoje. Ela chega e fala assim, olha, eu sei que eu não vou poder conversar com ele num lugar separado, eu sei que eu não vou poder contar para ele a minha situação, mas eu acredito que se eu chegar e tocar somente nas vestes deles, eu sei que eu vou conseguir alcançar as minhas mãos. E ali, quando ela toca, né, aleluia, ela alcança a sua bênção, ela alcança a sua vitória. E Jesus, aleluia, sentiu que daquele momento saiu aquela virtude, né? Ali os homens, os discípulos ele pergunta quem me tocou. E os discípulos certamente, olha, Senhor, o Senhor está oprimido por essa multidão. Aleluia, glória a Deus. Jesus sabia quem tinha tocado. Jesus sabia quem era a pessoa. Jesus conhecia, mas Jesus queria ver a fé da pessoa. Jesus conhece você, Jesus conhece a mim, Jesus conhece a nós, mas Jesus ainda, ele quer ver a nossa fé. Ele quer ver que, aleluia, ele quer ver que nós, aleluia, acreditamos ainda que ele pode fazer o impossível. E aquela mulher se apresenta e diz para ele, Senhor, foi eu que toquei. E ela diz, ele diz, olha mulher, vai, a tua fé te salvou. A importância da fé que nós temos nos dias de hoje. E ali, naquele momento, aquele centurião chega, um centurião até Jairo e diz, olha Senhor, não incomoda mais o mestre, não precisa mais incomodar ele. A tua filha já está morta. Quer dizer, aquele homem, ele sabia
Aleluia, talvez ele não conhecia a Jesus. Mas ali naquele momento Jairo talvez até pensou em desistir e voltar. Mas Jesus olha para Jairo e fala assim: não, eu vou lá na tua casa, eu vou contigo lá agora. Jairo talvez ficou naquele momento indeciso, mas no momento da indecisão Jairo, ele tomou para si e falou: não, vamos então. Quando Jesus chega naquela casa, ele olha, ele se comove porque o povo está todo ali chorando. Então ele tem uma comoção muito grande. E ele pega somente João, Pedro, Tiago, o pai e a mãe, e diz: vamos entrar. Porque a menina, ela não está morta, mas ela dorme. Ali tinha pessoas, pastores, ali tinha homens que conheciam os mandamentos, conheciam a lei, mas não conhecia Jesus. Conhecia tudo, mas não conhecia Jesus, que era o principal. E Jesus começa a olhar para aquele povo, e o povo começa a rir, né? A rir de Jesus. Olha, está vendo? Essa menina está morta. Ninguém mais pode fazer nada por ela. Talvez já tinha até um médico ali que já tinha testado a morte daquela menina. Mas Jesus olhou para eles e disse assim: vocês não. Talvez Jesus olhou para eles e disse assim dentro dele: vocês não sabem ainda quem eu sou. Vocês não me conhecem. Eu vou me apresentar a vocês aqui agora. E Jesus entra para dentro daquele quarto e toca naquela menina. E ali ele diz: menina, levanta-te. E Jesus naquele momento pega pela mão dela e ela se levanta. E ele entrega para o seu pai, ele entrega para a sua mãe e diz para ele: olha, vamos dar de comer. E a menina se apresenta no meio do Senhor. E ali o povo fica sem entender a situação. Assim é nos dias de hoje. Muitas vezes, aleluia, nós precisamos conhecer mais a Jesus, entender mais a Jesus, saber que Ele tem autoridade. Esse momento que nós estamos vivendo, pastor Eduardo, pastor Mauro, não é um momento para trazer tribulação para o povo, mas é um momento que o povo entenda que nós precisamos se achegar a Ele. Por mais que nós falamos isso para muitas pessoas, e muitas pessoas muitas vezes venham sorrir de você, né? Venha falar: não, não é verdade. Mas você não vai deixar de falar. Se aquela pessoa não acredita, aleluia, no momento certo ela vai ver o milagre. E quando ela vê o milagre de Deus, ela vai lembrar: aquele pastor falou, aquele irmão pregou, aquela irmã disse, e o milagre verdadeiramente aconteceu. Isso que estamos vivendo não é para a destruição, mas é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Pastor Mauro. Amém. Como o pastor José e o pastor Eduardo mencionaram aí, né? Você veja bem o que é o trabalho da obra de Deus, né? Se Ananias não dá ouvidos à voz de Deus, mesmo temendo, né? Por conhecer o nome Saulo, né? Ele vai e obedece, né? Vai à rua esquerda, né? E adentra aquela casa, mesmo temendo, mas fazendo, porque Deus falou para ele que Saulo era um vaso de valor. Às vezes tem pessoas que nós conhecemos que Deus tem um projeto em suas vidas, mas precisa que alguém usado por Deus, direcionado por Deus, vai lá e dê o recado de Deus, né? E fala o que Deus manda, quer seja para o bom, para o bem, ou quer seja para o mal, não é verdade? Veja bem que tem que ter coragem para fazer isso, porque nós entendemos que Natan teve que ter coragem para chegar ao rei Davi e falar para ele: ei, este homem a qual essa história eu acabei de contar é você. Esse homem, como Isaías, teve que ter coragem para ir ao rei Ezequias da mesma forma e falar também. Então isso quer dizer, nós temos que ter coragem e ser usado por Deus e fazer o que Deus manda. Então você veja bem que o milagre, ele está sempre à nossa disposição. A questão é, não é só o milagre. Você precisa receber o seu milagre, sim, mas você precisa receber o dono do milagre, né? Então você precisa entender que Deus está aqui nessa noite, né? Eu quero já aproveitar essa oportunidade para esse irmão que está nos assistindo agora, nos ouvindo agora, para que você que ainda não aceitou a Jesus, você tenha essa oportunidade agora nessa noite de aceitar esse Deus. Para você que está afastado da presença do Senhor, você tem essa oportunidade agora, né? Para você que tem esse desejo no teu coração, não deixe essa chama se apagar. Talvez você diga: pastor, no momento não é agora, eu vou deixar para amanhã. Escute, pode não existir o amanhã. Talvez hoje seja a nossa última live, talvez seja a última oportunidade que Deus lhe proporcionou para você o aceitar.
Isso quer dizer para Ele te aceitar. Não perca essa oportunidade. Muitos têm deixado para amanhã. A questão é, não tem acordado amanhã. Aproveite hoje essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós temos também as doações, né? Estamos pedindo doação, né? No telefone. Você que tem esse desejo, né, de ajudar, né? Muitas famílias estão pedindo doações para nós aqui na igreja, né? A nossa igreja aqui, a sede sucursal de Jaraguá do Sul, ela fica localizada aqui na rua Olívio Domingos Brugnago, número 642, né? Então você que pode, né? Você pode estar entrando em contato conosco, né? Pelo telefone 984 26 48 99. Vou repetir. É 984 26 48 99, né? Pode estar entrando em contato ali nesse telefone aí. Você será atendido, né? Se você não puder trazer aqui para nós aqui nesse endereço, na rua Olívio Domingos Brugnago, número 642, a sede sucursal aqui de Jaraguá do Sul, centro, você entra em contato nesse telefone, e daí a pessoa vai estar te atendendo, né? Se for necessário, ela pode estar buscando, né? Você que quer ajudar com uma cesta básica ou com alimentos, né, sortidos, pode estar falando pra gente, né, pra essa pessoa aqui, né? Vai ser o irmão Tiago, né? O irmão Tiago estará atendendo aqui, ele e a sua esposa estão sempre à disposição, nos ajudando aqui, em nome de Jesus, né? São os líderes do jovem, do PEG, né? A responsabilidade que Deus colocou nas mãos deles não é pouca, é o amanhã da igreja, né? São aqueles que irão apregoar amanhã para os seus filhos, para os seus netos, em nome de Jesus, né? Você pode estar entrando em contato nesse telefone aí, mas daqui a pouco eu vou repetir mais uma vez ainda, em nome de Jesus. Vou repetir para você que não anotou aí agora pela última vez, né? Bem pausadamente, 984 26 48 99. Falando com o nosso irmão Tiago, ele vai estar passando as instruções aí, e você ajudando, né, o teu próximo, certamente está emprestando a Deus, e o pagamento ele lhe pagará quando voltar. E escute, ele está às portas. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Eu já quero aproveitar também, né, e anunciar na próxima sexta-feira, né, pastor José Carlos, pastor Eduardo, irmão Tiago, nós teremos aqui um quarteto de Deus, né, sendo usados poderosamente nas mãos de Deus. Então eu peço a você, ouvinte, né, você que está do outro lado, você que tem uma causa na justiça, você que está enfermo, você que se encontra com o seu lar destruído, as portas estavam fechadas, porque Deus irá usar essas servas em nome de Jesus para poderosamente numa palavra de Deus, e em nome de Jesus você alcançará o seu milagre. Estará aqui, né, as irmãs, a irmã Rose, estará aqui conosco a irmã Leonilda, estará aqui conosco a irmã Márcia, estará aqui conosco a irmã Anne. Estarão sendo usadas poderosamente nas mãos de Deus, e eu tenho certeza, você já recebeu o seu milagre em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer também ao pastor José Carlos, né? Que ele está conosco aqui nessa obra aqui, na sede sucursal de Jaraguá do Sul, a qual pela misericórdia de Deus estou à frente desse trabalho, pastor Mauro Santos, e junto comigo está também o pastor José Carlos, né? Junto comigo aqui nos auxiliando, ele é nosso segundo dirigente aqui, não temos segundo, mas ele é nosso segundo, nosso terceiro, é tudo aqui. Então, sempre nós somos uma família, né? O pastor José Carlos, né? O pastor Eduardo, que é o pastor de uma das nossas anexas do Estrada Nova, que Deus abençoe em nome de Jesus, né? Que Deus possa retribuir o sacrifício, né? O esforço do irmão que está aqui nos ajudando. E nesse instante, nós vamos fazer, né, a oração da fé. Então, você que aceitou a Jesus, você que está retornando para os caminhos de Deus, né, pastor José Carlos, pastor Eduardo, nós estaremos fazendo uma oração, a oração da fé, né, pastores? Ela é uma oração que cura, é uma oração que liberta e uma oração que perdoa pecados, né? Então eu tenho certeza que Deus estará conosco nesta oração aqui juntamente, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia, né? Quero apresentar esse casal abençoado, nosso irmão Tiago, nossa irmã Ana, em nome de Jesus. Que Deus venha lhes dar forças em nome de Jesus, que Deus venha supri-los em todas as suas necessidades, e eu tenho certeza, vocês já são mais que vencedores em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos estar fazendo essa oração da fé agora, né? E no domingo nós temos mais a live aqui, né? Que é o PEG, né? Os jovens aqui. Qual está aqui o pastor, o nosso irmão Tiago, né? Sua esposa, estarão todos aqui, com esses jovens abençoados, louvando, pregando, né? Conversando sobre a palavra, a poderosa palavra de Deus. Escute, a palavra liberta, a palavra importa, a palavra cura, a palavra restitui. Acredite, Deus é a palavra, amém? Então acredite naquilo que está na palavra de Deus, amém? O Senhor, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Acredite, já já essa tempestade vai passar e o nome de Deus vai ser glorificado em nome de Jesus, amém? Oramos a Deus a oração da fé.
Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui nós estamos, papai. Eu quero clamar ao Senhor, Pai, clamar ao Senhor em alta voz, Pai, como teu servo, como anjo da tua casa. Alcança, Senhor meu Deus, pela tua infinita misericórdia, este pai de família, este jovem, este ancião que está no seu lar agora. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que toda a enfermidade que estava sobre a sua vida caia por terra em nome de Jesus. Que toda palavra maldita seja repreendida agora, pelo poder da oração. Em nome de Jesus Cristo, vai restituindo este lar agora. Vai repreendendo todo o espírito da morte, espírito do engano, em nome de Jesus. Ah, Senhor, alcança, Pai, a vida dos presidiários. Alcança, Senhor, meu Deus, a vida da pessoa que encontra-se enferma a um hospital. Senhor, vai entrando com a providência. Senhor, vai impondo as tuas mãos poderosas agora sobre este homem, esta mulher, este jovem, adolescente, que ao outro lado agora, como um ouvinte, Pai, aceitou o Senhor como Salvador, que está retornando agora também para os teus caminhos. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor seja, Pai, o amparador deste homem, desta mulher, deste jovem. Em nome de Jesus Cristo, esteja, Pai, com este bairro, Senhor meu Deus, esteja com esta cidade, com este estado, com este país. Senhor, esteja, Pai, com o nosso presidente, Senhor meu Deus e meu Pai, desta nação. Esteja, Senhor meu Deus, com os governantes, Pai. Derrama discernimento, Pai, sabedoria. Senhor meu Deus, guarda, Senhor meu Deus, a nossa igreja. Guarda, Senhor meu Deus, este ministério. Esteja, Senhor meu Deus, com o teu povo. Impõe as tuas mãos, Pai, repreenda toda a praga, Pai, e dá a grande vitória, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, Jesus.